com imensa alegria, imensa satisfação e, sobretudo, imensa responsabilidade que recebo, o trabalho da tarde de hoje, de conversarmos sobre uma passagem do Cristo, que é uma passagem extremamente necessária para os desafios dos dias atuais, que é uma passagem em que marca o início do discurso escatológico do Cristo, quando, em algum momento, ele olha o templo recém-construído em Jerusalém, e ele sai daquele templo, indo às montanhas, iniciando ali um discurso escatológico, em que ele basicamente diz aos discípulos, os discípulos perguntando o que é que ele achava da beleza do templo, e ele basicamente diz aos discípulos: acautelai-vos, não vos deixais serem enganados. E poderíamos completar aí no fim: a porta é estreita. O que, na verdade, o título do trabalho de hoje é muito sugestivo, porque ele diz: a porta continua estreita. É muito interessante como a construção deste tema, traz a passagem do Cristo da porta estreita e junta com um advérbio que nos remete a uma observação: por que continua estreito? Será que em algum momento deixou de estar estreita? Será que em algum momento vai deixar de estar estreita? Então, é sobre isso, sobre a porta continua estreita, que é o nosso tema da tarde de hoje. E eu peço a inspiração a Deus para que o conteúdo, que fui estudando ao longo dos dias, a gente possa refletir em torno dele. Então, essa mensagem do contexto da fala do Cristo, primeiro é importante nós percebermos que é uma fala que marca início e fim. Então, a ideia do discurso escatológico, que é a ideia da destruição, coincide com a ruína de Jerusalém, com a cidade de Jerusalém. Então, é um discurso que marca o início de um novo momento e um discurso também que, ao mesmo tempo, marca o fim de um outro momento. E nos remete, essa dualidade entre início e fim de tudo, nos remete de imediato à lei, uma das leis da natureza, uma lei que nos inspira, que é a lei de destruição. Nos inspira porque ela nos consola no sentido de dizer que, ante toda destruição, algo novo irá surgir. Ante a toda, e isso Kardec nos apresenta em O Livro dos Espíritos, ante a toda turbulência que parece ser a destruição e o fim de tudo, é possível encontrar a semente de um novo momento. É preciso, portanto, ter uma maturidade e olhos para ver como dar um passo diferente daquilo do passado que está sendo destruído. E é um convite, portanto, a um processo de maturação. Toda destruição e esse discurso do fim, que Cristo começa exatamente falando sobre o templo, não restará pedra sobre pedras, é isso que ele inicia falando sobre o templo, é que tudo é movimento. Tudo significa movimentos de readaptações. E cada era que nós vivemos, cada experiência espiritual que nós enfrentamos, em cada ciclo reencarnatório das nossas existências, cada experiência na nossa reencarnação, de cada estágio de vida. Imaginem o bebê, a criança, o adolescente, O carnaval agora me fez refletir bastante sobre os desafios da adolescência neste novo período, neste novo mundo. A vida adulta, a vida na terceira idade. Então, cada etapa dessa também tem inícios e fins. E, portanto, são ciclos que eles demandam readaptações.
São ciclos que demandam maturações do nosso olhar para ter a capacidade de entender o que ficou e o que nós podemos transformar para a frente. Não é por acaso que o ponto de vista da vida futura, que é o ponto de partida da doutrina espírita, nos apresenta a grande solidariedade entre o passado e o futuro. Porque é nesse movimento de readaptação, é nesse movimento de maturação, de perceber o que nós deixamos lá atrás e o que nós podemos agora colher, que foi plantado lá, mas que também perceber que o agora pode ser a sementeira da colheita do amanhã, é que nos faz evoluir. É esse processo de readaptações e que, portanto, conscientes do dever, conscientes da necessidade de atravessar a porta, porque o símbolo da porta estreita é um símbolo muito importante no sentido de travessia, aquilo que nós deixamos para aquilo que nós vamos entrar. É uma passagem. A porta é uma travessia. E uma travessia, desculpem o pleonasmo, atravessada pelo tempo. O tempo é o grande rei nessa mobilidade das travessias que as nossas idades, que as nossas reencarnações, que as nossas eras, elas vão enfrentando. E a partir do momento que nós conseguimos fazer escolhas, e a partir do momento que essas escolhas são conscientes do bem, são conscientes do dever e da retidão junto à moral do Cristo, nós vamos evoluindo. Então, é nesse contexto, nessa ideia de movimento, nessa ideia de onda como sendo uma passagem, é que gostaria de convidá-los para refletir sobre essa passagem da porta estreita, sobre esse momento do Cristo, desse convite que não indica necessariamente um ponto final, porque era a destruição do templo, era o fim daquela era em que iria nascer um novo sol para o cristianismo, né? A partir do momento ali que inicia toda a passagem do Cristo pela cruz. Então, quando o Cristo e tudo isso, né, todo esse movimento de readaptações, todas essas movimentações em ondas que eu quero convidá-los e convidá-las a pensar sobre os ciclos das nossas vidas, sobre os ciclos das nossas reencarnações, sobre os ciclos das eras pelas quais a humanidade já passou. Esses grandes túneis, não sei se eu consigo me fazer clara, mas a ideia metafórica, né, que eu gostaria de convidá-los é pensar a título de um túnel mesmo. Um túnel que tem uma pequena saída, um túnel como um funil. Então, uma pequena saída que é a nossa vida presente. É nesta reencarnação, o espírito reencarnado com seus desafios atuais, que em si já tem muitas eras a enfrentar, né? Todas as idades são as eras a enfrentar. Mas no túnel que vai abrindo dessa pequena pontinha à grande boca do funil, é um túnel que nos leva ao infinito do universo. E que esse universo também evolui nesses movimentos de era. Né? O universo, e Kardec nos apresenta isso perfeitamente em todo o Pentateuco Espírita, sobre a evolução do universo. Então, nessa metáfora, o meu convite de pensar metaforicamente é que nós imaginemos como nos portarmos na travessia desse funil, desta reencarnação, visando a infinidade do tempo, a infinitude do tempo e a infinidade do espaço, que é o universo. Então, é nesse contexto que, apesar de ser permeado por ondas e maleabilidades, há formas e há elementos que são estruturais, que são inegociáveis, que são as verdades da natureza, que são as verdades da moral do Cristo. Então, nesse ciclo de ondas que vão progredindo nas nossas fases, apesar de tão diferentes, há algo que sempre fica, há algo que sempre orienta
E esse algo estão estampados nas leis naturais, que são as verdades que são trazidas pelo Cristo, pela lei do amor. As verdades que são próprias da lei da natureza. As parábolas do Cristo, e que o Cristo traz a parábola da porta estreita por meio de uma parábola. Traz a verdade da porta estreita por meio de uma parábola. E as parábolas, elas são histórias, são enredos que o Cristo apresentava ao público naquele momento, com uma capacidade de compreender a partir do contexto no qual vivia, a partir da realidade, dos costumes, né, e do cotidiano no qual estava inserido. Então, as parábolas, elas precisam, naturalmente, devido a esse contexto, serem interpretadas a partir do fim que elas emitem, e não pela letra da lei. Paulo sempre foi muito claro em dizer que o que vivifica é o Espírito, né? O objetivo das palavras do Cristo, e não a lei propriamente dita, não a escrita propriamente dita. Então, mas apesar de termos as parábolas trouxeram verdades que são imutáveis, tais quais todas as características das verdades da natureza. O Livro dos Espíritos, ele é muito claro ao apontar que as leis naturais, elas são imutáveis, elas são inegociáveis, elas são verdadeiras. As leis naturais, diferente das leis humanas, elas são leis que se colocam e se impõem no mundo, independentemente de tempo e espaço, porque elas derivam da sabedoria divina. E as leis naturais, elas podem tanto ser do âmbito da natureza de estudos científicos, como a gravidade, como as leis físicas e etc., como também as leis morais. As leis morais também são materializações das leis da natureza. E elas são, digamos assim, molduras presentes em todas as eras, em todos os tempos. Porque, como diz a Pleiade de Espírito de Verdade em O Livro dos Espíritos, Deus não se engana. E exatamente pela onipotência, pela onipresença, pela sabedoria divina, é que as leis da natureza se impõem todos os tempos. E é nesse sentido que a porta estreita se estabelece. É nesse sentido que a porta estreita ela se apresenta como uma lei da natureza. A porta estreita significa o dever de si para consigo. Um dos capítulos, para mim, né, nos meus desafios reencarnatórios, mas um dos capítulos que mais me inspiram no Evangelho é o capítulo em que fala do dever, em que Kardec traz, de forma sempre muito pedagógica, a organização sobre as falas do Cristo em torno do dever, que são as responsabilidades minha para comigo ante ao Cristo. O dever do espírito que se comprometeu antes do processo reencarnatório, desde a sua própria existência com a lei de progresso. Esse dever significa que não podemos ficar parados na construção da nossa evolução moral, nem muito menos alegar desconhecimento e, portanto, não houve movimento, porque ele está inato. A consciência do dever, da retidão, da ética, do amor ao próximo, da paciência, da doçura, da afabilidade, do perdão, o dever para com o amor do Cristo, ele está escrito na nossa consciência. Então, não dá para dizer que nós não sabíamos, né? Mesmo afastados ou desconectados de qualquer contexto religioso, ele aflora na pessoa humana
como sendo a consciência de culpa. Quando nós estamos na retidão de caráter, agindo independentemente do valor dito cristão, mas numa ética de respeito à humanidade, a culpa não aflora. Mas a partir do momento que nós começamos a violar essa lei da natureza, a culpa começa de alguma forma a aflorar. E essa culpa, ela aflora porque nós nos desconectamos com a essência da natureza. Nos desconectamos com nós mesmos. E aí, portanto, o rompimento do dever faz com que nós percebamos o erro. Então, não é possível dizer que não sabíamos e, muito menos, nós não podemos ficar parados. Isso significa que o cumprimento do dever, o cumprimento da retidão, a observância da porta estreita é um compromisso nosso, conosco. Porque, enquanto espíritos reencarnantes, filhos de Deus, primeiro, somos herdeiros do universo. E isso é um estímulo de Emmanuel para a gente. Vejam a nossa riqueza. Somos filhos de Deus e herdeiros do universo. Essa herança nos torna responsável pela conservação desse universo. E uma das formas de realizar esta conservação é cumprindo o dever a partir do respeito da lei do amor. Então, o movimento para essa realização é permanente. E essas verdades postas, né, como morais, né, as verdades como leis da natureza, e moral, aqui nós estamos trazendo a moral do Cristo, a moral do exemplo que a humanidade tem como a verdade e o guia para o seu progresso, como nos traz Kardec, quando pergunta à Pleiade do Espírito de Verdade qual é o modelo para a humanidade, é muito claro, é Jesus. Jesus é o guia e o modelo da humanidade. Então, a moral que nós estamos aqui a pensar, qual é o dever que nós temos para com esta moral, é a moral do Cristo. Porque ele não só viveu essa moral, exemplificou, como deixou as suas lições que, apesar de tantas discussões doutrinárias e teológicas em torno dos seus ensinamentos, permanecem há mais de 2000 anos. Então, essa verdade é o dever que nos é convocado. E é uma verdade que ela não é imediatamente apresentada. A lei de amor ao próximo, por exemplo, ela foi paulatinamente apresentada à humanidade. Porque se nós pensarmos no funil, lembremos aqui do funil. Se nós pensarmos, houve um momento da constituição do planeta em que imperava o instinto. O instinto e a inteligência são características diferentes, mas que em um determinado momento, enquanto início da formação do planeta, o instinto imperava muito mais do que a inteligência. O movimento autômato para a sobrevivência era o que imperava. E a inteligência, ela foi desenvolvendo a partir do momento em que escolhas começaram a ser realizadas. E naquele momento do desafio do instinto e da inteligência, ainda não era possível falar em amor ao próximo. Amor ao próximo não foi possível falar nem mesmo com Moisés. A lei de amor, em sua plenitude e em sua essência, ela vem com Cristo, que ele diz, eu não vim destruir a lei. A lei é, amará a Deus acima de todas as coisas, como já dizia Moisés, mas completá-la. Amarás ao próximo como a ti mesma. Então, nem todas as verdades, elas são imediatamente postas. Vejam como Deus é compassivo com a nossa evolução. Como ele é paciente com a nossa evolução. Que ele disse, ele entendeu que não poderia colocar luz numa escuridão de forma imediata. Ele sabia que iria encandear. E isso está muito claro
quando ele trabalha a lei de progresso, quando Kardec traz a explicação da lei de progresso. Não poderíamos conhecer todas as verdades de imediato. A luz encandeia. Imagine, no escuro, a luz encandeia. Iríamos não compreender, iríamos cegar. Paulatinamente é que as verdades foram sendo colocadas. A lei do amor veio sendo apresentada. E foi paulatinamente que o Cristo foi nos convocando a assumir esse dever. Então, a porta sempre foi estreita, mas na medida das nossas possibilidades evolutivas. Deus não dá nada a mais nem a menos do que precisamos. Isso está em a própria natureza. Né? Isso está em a própria natureza. Nem tudo veio de vez. A doutrina espírita só chega enquanto organização codificada no século XIX. No século em que a ciência passava a despontar como método. Até lá, quantas coisas foram caminhando. E a compreensão da reencarnação, da lei de progresso, ainda não era tão madura, somente organizada em forma de ideias filosóficas com o Pentateuco espírita. Então, o que eu gostaria que pensássemos, trazendo esse ponto sobre a evolução da lei de amor, é a paciência que Deus tem conosco. Não nos exige tanto. Ele só exige aquilo que ele sabe que nós podemos dar. Emmanuel tem uma passagem que, quando eu li pela primeira vez, me deixou assim, com o coração quase sem ar. Mas, claro, com a sabedoria de Emmanuel, né, a gente tem que procurar o que é que ele estava ali querendo dizer. Como se nós nunca pudéssemos alegar cansaço. O cristão jamais poderá alegar cansaço. Porque repetidas vezes e inúmeras vezes ele será convocado ao trabalho. Paciência, paciência, paciência. Deus, dai-me força, porque eu sei que eu posso suportar. Diante de uma injustiça, até me arrepio, porque é um convite ao sacrifício. E o sacrifício é a porta estreita. Quantas vezes a injustiça bate nas nossas portas, nós nos sentimos traídos, injustiçados, o coração sôfrego que em lágrimas busca no Pai uma ajuda. E aí é onde entra a porta estreita. A gente tem a escolha da rebeldia, se revoltar e virar os olhos para Deus, virar as costas para Deus, desculpem, ou compreender que ali faz parte da caminhada. Em que em algum momento na trajetória reencarnatória, da nossa reencarnação, aquilo é um ajuste, é uma escola para o meu processo evolutivo. Respira. E o ditado que nós escutamos tanto, recebo, entrego e confio. Caminhamos. Esse momento da renúncia, que é tão bem mostrado nos exemplos de Paulo, nos exemplos do Cristo, na abertura do livro Renúncia. Tantos exemplos comezinhos das nossas pequenas coisas em casa, uma discussão qualquer e você se sente injustiçada, maltratada. Você poderia revidar e afabilidade e doçura. A gente respira e é aí, gente, né? Eu acho que a inspiração do Cristo, a inspiração da doutrina, é neste momento onde nós vamos ter esta renúncia da pequena à grande, que vai ter ali o termômetro da nossa fé. Emmanuel diz isso, eu trouxe isso para a gente ler. Emmanuel, quando ele está trabalhando nesse livrinho onde ele trabalha o Evangelho de Lucas, tem uma passagem onde ele traz assim: as lições do próprio suor são as mais preciosas. Os ensinamentos hauridos na própria renúncia são aqueles que se nos estampam na alma,
no campo evolutivo. Portanto, é nesse momento que o silêncio nos orienta, que o valor do Cristo da porta estreita sobre o perdão, sobre a paciência, sobre a afabilidade, sobre a doçura, sobre a calma, sobre o amor ao próximo, fazer ao outro aquilo que você gostaria de fazer consigo, que fosse feito consigo, é que nós vamos ter o salto evolutivo da nossa reencarnação. São nesses momentos onde vão estar impressos no nosso perispírito a nossa capacidade moral, o nosso cumprimento do dever. Então, são nesses grandes desafios, e eu costumo reiteradamente dizer a mim mesma algo que aprendi, e aí vou fazer aqui, às vezes que Vandileuza está aqui, aprendi lá no NEIL, né, quando comecei a doutrina espírita, há muitos e muitos anos atrás. O verdadeiro mal é o mal que eu faço, porque me torna uma pessoa má. Mas o mal que me fazem não me faz mal, porque ele está entregue ao Pai. Então, é melhor ser vítima do que acusador. É melhor ser vítima do que bater. Porque a orientação do Pai, a orientação do Cristo, é que nós hajamos com amor. A caridade está exatamente em entender, viver no mundo sem ser do mundo. Fazer parte dos nossos desafios reencarnatórios, mas nem ser pegos por eles, nem ser dominados por eles. Nem repetir os erros do mundo, nem ser submetidos a eles. Porque a nossa bússola, a nossa confiança é no Pai. A nossa confiança é na providência divina. Então, é por isso que a ideia do cumprimento do dever, de seguir a porta estreita, ela continua estreita, porque cada era vai ter os seus próprios desafios. Cada espírito vai ter os seus próprios desafios. E cada reencarnação tem seus próprios desafios. Então, a porta sempre vai ter que ser estreita. Ela precisa ser estreita, porque ela é a grande travessia entre os dois pontos. Entre o passado do homem velho, que agia muito mais imediatista, materialista, sem compreensão do ponto de vista da vida futura, e a passagem para o amanhã do homem novo, que compreende que o aqui e o agora é a sementeira do amanhã, que compreende que tudo que existe no nosso processo reencarnatório faz parte da nossa evolução. É esse homem novo que entende como se dá todo o processo de, digamos assim, correção dos nossos erros ante a lei da natureza. É muito interessante, em O Céu e o Inferno, há um capítulo, um trecho muito especial, né, que é o Código Penal da Vida Futura. Esse trecho, ele ilustra, ele apresenta bem como organiza o nosso processo evolutivo. Como a porta estreita, ela é fundamental, por isso ela vai ser sempre presente para que o processo evolutivo ocorra. Diante de um erro, o processo evolutivo significa que somos fadados à felicidade. Graças a Deus. Todos nós somos sujeitos fadados à felicidade. Todos nós, um dia, como diz a canção, seremos anjos. Então, a felicidade é o nosso destino. Mas, muitas vezes, fazemos escolhas equivocadas, porque a nossa inteligência, muitas vezes, não nos habilita, ou porque não fomos fortes o suficiente para manter a porta estreita, ou porque não tivemos coragem o suficiente para se manter na porta estreita, e muitas vezes falhamos. E quando nós falhamos, nós nos desconectamos com a natureza. A consciência de culpa surge, e como é que isso se reajusta para a senda do progresso continuar acontecendo?
Lá, Kardec, em O Código Penal da Vida Futura, apresenta: diante de um erro, é preciso que nós compreendamos a gravidade desse erro. A partir dessa compreensão, nós façamos a expiação desse erro e depois nós façamos a reparação. Então, esse processo de 3 fases de reequilíbrio com a natureza, a partir do momento que nós entendemos que ele é a chave de reajustamento nosso para conosco, que é a essência divina, nós entendemos que o sofrimento, que as nossas dores, que as injustiças pelas quais passamos fazem parte e são necessárias para a nossa evolução. Porque a expiação é uma das etapas do processo evolutivo que vai levar à reparação. E aí, portanto, nós não nos rebelamos diante da dor. Nós acolhemos a dor com mais empatia, digamos assim. Até agradecidos a Deus pela presença dela como uma escola, como uma mestra. Então, a porta estreita, ela demanda este ponto de vista da vida futura, da solidariedade do tempo entre o passado e o presente e o futuro. Então, a porta estreita, ela vai estar sempre nos conclamando aos desafios. E aí, voltando a falar, né, da porta estreita, no fundo, o grande convite que o Cristo nos faz, lá naquele momento do início do discurso escatológico, entre início e fim, é a vigilância. Se pudéssemos resumir uma palavra e pudéssemos indicar a essência da porta estreita, é a vigilância. A vigilância da nossa fé, a vigilância para com o dever, a vigilância para a realização do amor ao próximo, a vigilância dos nossos instintos, a vigilância, portanto, nossa conosco, viu, pessoal? Lembrando, a vigilância é nossa conosco. Não é com a irmã, nem com a irmã, nem com outro amigo, nem com o do marido, nem com o do filho. Quem, né, faz papel de mãe, quem, né, vive como mãe, sabe que às vezes você quer tirar o sofrimento do filho para que seja seu. Quantas vezes, né, a gente não quer que os nossos filhos não sofram? Mas são espíritos, a gente precisa sair do instinto materno da proteção e clamar a racionalidade da inteligência para lembrar que são filhos de Deus, não nossos. São empréstimos de Deus a nós. Já começa por aí. Segundo, são filhos reencarnantes. Portanto, cada um tem a sua trajetória, por mais difícil que isso seja. E eu imagino o quanto deve ser desafiador diante de sofrimentos, especialmente com filhos. É compreender que cada um tem um trajeto na reencarnação. Cada um precisa viver as experiências para a sua evolução. Então, a vigilância que nós temos que ter não é para com o próximo, mas é conosco. Então, o máximo que nós podemos fazer neste processo é a prece. Neste processo onde nós observamos sofrimentos alheios, que nós não queremos que eles ocorram, o nosso grande bálsamo é a prece. Que por mais simples que seja, é a conexão do amor com Deus para com o próximo. É a triangulação fluídica imediata entre nós, o amor divino e aquele para quem nós oramos e pedimos a intercessão de Deus. Então, essa triangulação, ela imediatamente move energias, ela gera inspirações, ela acalma corações. Então, até mesmo nesse processo, a vigilância ela é importante para sabermos que nós não podemos interferir nas trajetórias, né? Nos caminhos evolutivos de ninguém.
apenas no nosso. E aí, nesse contexto, é preciso pensar hoje. A porta ela foi estreita, como nós vimos aqui na nossa metáfora do funil, ela é estreita na nossa reencarnação, ela é estreita nas diversas eras pelas quais o planeta Terra já passou, pelas diversas eras, por exemplo, que cada geração já passou, cada geração passa por eras absolutamente diferentes. Hoje a gente vê gerações Z, Y, millennials, gerações de gerações, nomes que na minha geração nem existia e na geração da minha avó nem se sabia o que era isso, talvez. Então, cada geração tem seus próprios desafios. Todos têm desafios diferentes. O planeta, nós, as gerações, todos precisam passar pela porta estreita. Porque a porta estreita, novamente, é a retidão do dever do amor. É a consciência com a lei de progresso, de que nós temos o dever de construir, a partir do amor, o progresso. Auxiliar, na verdade, o verbo não é nem construir, é auxiliar, porque a lei de progresso ela independe de nós. É auxiliar a lei de progresso. E aí, nesse contexto, é preciso pensarmos hoje. Os primeiros cristãos, por exemplo, tiveram um desafio imenso em, por exemplo, aceitar publicamente o Cristo. Os primeiros cristãos não podiam anunciar a devoção, o amor ao Cristo. Está aí Paulo de Tarso para testemunhar isso. E eles tiveram, por exemplo, como grandes desafios os leões nos circos romanos. Cada era teve o materialismo, tem o desafio, o espiritualismo no século XIX, momento no qual a doutrina espírita se estrutura enquanto um saber filosófico, científico, com consequências morais, de leis morais, ela teve o desafio do materialismo. E hoje nós temos também diversos desafios. Enquanto geração, enquanto idade, enquanto trajeto reencarnatório, cada um sabe onde o calo aperta. No final das contas, é isso. Mas tem algo em comum que nos une neste momento, enquanto seres reencarnantes. Tem algo em comum que é a transição do nosso planeta. Nós sairmos de um planeta de provas e expiações e estarmos transitando, né, saindo nesse movimento para um planeta de provas e expiações, para um planeta de regeneração. Esse movimento faz-nos novamente lembrar da importância da porta estreita. Se lembrarem, a porta estreita, ela, quando nos concita a vigilância do dever, a lei do amor, se lembrarmos, eu disse, a lei do amor é uma lei da natureza. São molduras que atravessam gerações, eras, são leis da natureza e, portanto, são imodificáveis. São molduras que independem do tempo. Hoje, né, digamos assim, numa discussão sociológica que atravessa a humanidade, nós vivemos uma pós-modernidade, que não se sabe exatamente o que significa, se é a morte da modernidade, se é algo novo e diferente que está vindo, diferente da modernidade que vivemos e que dela estamos saindo. O fato é que, nesta pós-modernidade, independentemente aí de conceitos acadêmicos e filosóficos, essa pós-modernidade tem desafios comuns. Essa pós-modernidade ela é fluida. Ela é aversa a valores estanques. Ela é aversa a estruturas. Tudo dela está na maleabilidade. O tempo é fluido. Bauman mostra isso na metáfora em que a água espraia pela mão. Né? Nós não conseguimos. A água, a gente não consegue pegar a água. Ela sai pela mão. Isso é a pós-modernidade. Os valores não servem mais. Os valores de família, os valores que moldam controles sociais são desprezados.
Os valores, eles passam porque eles são estáveis, eles são estanques e eles são aprisionadores. Esses valores passam a ser, está aí essa nova geração, o que veste, o que sente, como pensa, como encara a vida. Tudo pode, não é, meus irmãos? Hoje, vejam, a medicina, ela consegue transformar o ser humano, ela consegue estender a vida humana, ela consegue manter a vida humana o máximo possível, desafiando Deus, inclusive. E, paradoxalmente, essa medicina, essa ciência, inclusive, cria vidas. Consegue construir mecanismos para criar vidas. Então, no fundo, hoje, nós temos tanto conhecimento que gerou tanta liberdade que nós não sabemos o que fazer com essa liberdade. E, por isso, essa geração acha que tudo pode. E ela é avessa aos elementos da porta estreita, que são as molduras. Por isso que a porta continua estreita. Porque as molduras, elas nos fazem lembrar o pé no chão. Sim, somos seres reencarnados, estamos com o pé no chão, mas somos espíritos. Estamos muito mais na vida espiritual do que na vida material. E como espíritos, nós sabemos que há limites que o dever impõe. Limites que a lei de natureza coloca como sendo verdadeiras. O amor, o respeito, o amor ao próximo, o perdão. Então, é imprescindível que, diante dos desafios dessa vida pós-moderna, que é um grande paradoxo, ao mesmo tempo que temos tanta liberdade, que a medicina pode tanto, que as ciências podem tanto, estamos aprisionados na ignorância de não sabermos os nossos rumos. É isso que nós, enquanto pós-modernidade, vivemos. Os valores do Cristo, os valores da porta estreita, são o chamamento para que essa grande liberdade tenha rumo. Para que a ciência, e aí vem o Livro dos Espíritos falando dos dois lados, o progresso intelectual e o progresso moral. O progresso intelectual que permitiu essa exacerbação da liberdade, está aí. Mas ele precisa ser mediado, orientado pelo progresso moral. Então, diante de tanta liberdade, é preciso lembrar a bússola do dever. É preciso lembrar a bússola da lei do amor. Que o Cristo é muito claro. Não faça ao próximo aquilo que você não queira para si. Ponto. Orientação mais clara que essa é impossível. É colocar-se no lugar do outro. Então, eu ousaria dizer, não existe verdade tão verdadeira quanto essa fluidez do Cristo. Olha o paradoxo. A fluidez do Cristo é: só faça aquilo que entender que é feliz diante da lei de amor. Não gerando felicidade, não faça. É tão fluido porque isso vai mudar de um para o outro. Isso vai mudar de cada necessidade, de cada ser, de cada tempo, de cada momento. Mas, ao mesmo tempo, é tão estrutural e tão dura, porque ela é a verdade que atravessa séculos e séculos. Então, o dever... E aí, no capítulo, tem uma passagem no Evangelho, o capítulo Sede Perfeitos, que é o capítulo 17, na Instrução dos Espíritos, onde está se falando sobre o dever, a gente tem a seguinte questão. O dever é o resumo prático de todas as especulações morais. É uma bravura da alma que enfrenta as angústias da luta. É austero e brando, pronto a dobrar-se às mais diversas complicações. Conserva-se inflexível diante das tentações. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais do que as criaturas e ama as criaturas mais do que a si mesmo. É, a um tempo,
juiz e escravo de causa própria. É nesse sentido que a porta estreita é o caminho de tanta liberdade que temos nos dias atuais. É constranger os nossos instintos para que os nossos sentimentos falem mais altos. É constranger os nossos ímpetos, as nossas rebeldias, as nossas raivas, as nossas angústias, é silenciá-las a partir do exemplo da renúncia, do amor, do perdão, da afabilidade, da doçura, da paciência, da compreensão de que não será entre os homens que teremos o resultado desse nosso plantio. Não será hoje que colheremos o resultado desse nosso esforço, mas sim diante do Pai, sim diante da nossa próxima reencarnação, sim diante da nossa consciência, sim diante de nós mesmos. Então não esperemos reconhecimento, não esperemos aplausos, mas sim consciência de que estamos cumprindo o nosso dever, com austeridade para conosco mesmos. Então, meus irmãos, o meu convite em pensar a porta estreita nessas ondulações de tantos anos que o nosso espírito vem reencarnando, tantos convites que o Pai nos faz para o progresso, é que não percamos a bússola do dever, a austeridade nossa para conosco ante a lei do amor. E aí, a porta foi estreita, continuará estreita e será sempre estreita, porque é a partir dessa travessia, dessa compreensão do dever, é que nós estaremos evoluindo. Que Deus nos abençoe, que tenhamos uma semana de paz, de muito amor e muitas novas energias saindo daqui do Jefa. Obrigada.